Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Então, vamos lá para mais uma aula de ciências. Descansaram aí um pouquinho ontem, não foi? Então, vamos lá. Todo mundo aí, ó, descansado. Hoje nós vamos falar sobre um componente do ambiente muito importante para os seres vivos, tá? Só que assim, é um componente que nós não conseguimos enxergar, né? Mas nós estamos rodeados por ele. Vocês sabem de qual componente do ambiente eu estou falando? Quem sabe? Estou falando do ar. Então, hoje nós vamos falar do ar. Vamos lá? Então, onde podemos encontrar o ar? O ar está presente ao redor, né? Ao nosso redor, no solo, na água, no interior dos objetos e até mesmo nos seres vivos. Apesar de não conseguirmos enxergar, né, o ar, podemos perceber sua existência em diversas situações do cotidiano. E muitas dessas situações envolvem, né, o ar em movimento, ou seja, o vento. O ar apresenta propriedades, tá? Então, para conhecer algumas dessas propriedades, vamos acompanhar aí nessas imagens que a tia vai mostrar agora, né? As propriedades do ar. Então, o ar, ele ocupa lugar no espaço, né? O ar é matéria, e matéria é tudo que ocupa lugar no espaço. Por exemplo, né, se você pegar uma seringa, ó, encher uma seringa, né, de plástico com ar, né, você puxar aqui, encher a seringa aqui de ar, né? Em seguida, se você tampar com o dedinho aqui, nessa extremidade da seringa, né? Aí, se você tentar empurrar, né, a seringa aqui com o dedinho na ponta, fechando, o que acontece? Não vai conseguir empurrar. Sabe por quê? Porque o ar que está presente aqui, ó, no interior da seringa, ó, está ocupando o espaço, né, interno da seringa. Então, o ar ocupa lugar no espaço. Quando você vier empurrar isso aqui, ó, depois vocês façam essa experiência em casa. Você não vai conseguir empurrar, né, se você estiver tampando aqui com o dedinho. Porque, ó, vai fazer uma pressão aqui, porque aqui, ó, está ocupado de ar. O ar ocupa lugar no espaço, tá bom? E o ar também exerce pressão sobre os corpos, tá? Então, se você colocar aqui o seu dedinho, ó, tampando a seringa, né, e soltar essa parte aqui, sabe o que vai acontecer? Né? Isso aqui, ó, vai voltando para o lugar, devagarinho, vai saindo devagarinho, sabe por quê? Porque, ó, aqui tá tampado, aqui está cheio de ar, o ar está exercendo pressão, ó, está aqui, ó, exercendo pressão e empurrando isso aqui, ó, para fora, tá? Então, o ar exerce pressão nos corpos em todas as direções, tá bom? Assim como exerce pressão, né, aqui nas paredes da seringa. E o ar, pessoal, ele possui massa. Será que o ar tem massa? Ele pesa? Sim, o ar possui massa. Se você fizer esse experimento aqui, por exemplo, ó, que o menino está fazendo, você vai perceber que o balão que está vazio, ó, esse balão está vazio, esse aqui está cheio de ar. Então, ele pesa mais do que esse, porque o ar tem massa, tá? O ar também pesa. Gente, o termo, né, vácuo, quem já ouviu falar? Está embalado a vácuo. Esse termo vácuo faz referência, né, a locais completamente vazios, inclusive sem ar, tá? Então, no dia a dia, essa condição não é encontrada aí naturalmente em locais e em objetos, né? É comum ouvirmos falar em alimentos embalados a vácuos, como a tia disse,
tá? Então, aqui a tia colocou, ó, alguns alimentos embalados a vácuo, tá? Então, é uma técnica, né, na qual se retira aí grande parte do ar do interior das embalagens para manter o alimento, né, os alimentos conservados por mais tempo. Então, são os alimentos embalados a vácuo. Vamos falar um pouquinho agora sobre a atmosfera terrestre. O ar forma uma camada ao redor da Terra, vocês sabiam? E essa camada de ar em volta da Terra nós chamamos de atmosfera terrestre. Olha aqui de branquinho. Então, de modo geral, a atmosfera terrestre é composta por gases, né? Por gases, vapor de água, poeira e pequenos seres vivos que não conseguimos enxergar a olho nu. Então, o ar atmosférico é formado por uma mistura de vários gases. Mas quais gases fazem parte dessa mistura? Então, a tia fez um esqueminha aqui para vocês entenderem aí, né? Quais gases aí formam a atmosfera terrestre. Vamos lá? Então, ó, vamos supor que esse aqui, né, essas 100 bolinhas aqui apresentadas representam uma porção de ar atmosférico, tá? Então, e as diferentes cores vão apresentar os gases, né, atmosféricos, os diferentes tipos de gases. Então, o de verde, né, vocês estão vendo que a maior parte do gás é nitrogênio, né? De vermelho aqui, ó, gás oxigênio. E de menor quantidade, né, outros gases, como o gás carbônico. Tá? Então, pessoal, esse esqueminha aí, vocês conseguem ver, né, a representação aqui dos gases, né, dessa mistura de vários gases aí que estão presentes no ar atmosférico, tá? Deixa eu só falar uma outra coisinha aqui. A composição desses gases aqui se refere a uma camada da atmosfera na qual nós chamamos de troposfera, tá? Então, a troposfera, olha aqui, ó, é a camada da Terra onde nós podemos encontrar os seres vivos e o ar que respiramos, tá? Então, as camadas da atmosfera nós vamos estudar, né, nos capítulos para frente. Então, vamos conhecer agora quais são as camadas da Terra. Então, à medida que nos deslocamos da superfície da Terra em direção ao espaço, tá? Da Terra para o espaço, podemos notar que algumas características da atmosfera se alteram, como a quantidade, a composição e a temperatura do ar. Por isso, a atmosfera terrestre costuma ser dividida em camadas. Então, como a tia falou, a troposfera, né, que é essa camada aqui, é a camada mais próxima da superfície terrestre, né? Então, é onde vivem os seres vivos, onde encontramos o ar que respiramos. Então, nessa camada ocorre a maioria dos fenômenos meteorológicos, como a formação de nuvens, as chuvas, os ventos, os raios, e é onde voam, né, os aviões comerciais. Então, a maior parte dos gases da atmosfera se concentra aqui na troposfera, nessa camada aqui. Em seguida, vem a estratosfera. Então, na estratosfera se encontra a camada de ozônio, né? É responsável aí por absorver parte dos raios solares que podem prejudicar os seres vivos, tá? Então, a estratosfera é uma camada essencial aí para a existência da vida da Terra como a conhecemos, tá? Depois vem, ó, a mesosfera. Na mesosfera, a temperatura do ar diminui conforme a altitude aumenta, né? Quanto mais alto, menor a temperatura do ar. Então, nela, os meteoros se incendeiam, né, ao entrar em contato com o ar, na mesosfera. E depois vem a termosfera, olha aqui.
Na termosfera, né, nessa camada, o ar é rarefeito, né, e sua temperatura pode atingir mais de 2.000 graus Celsius. É na termosfera que se localizam aí alguns satélites artificiais que se movem ao redor da Terra, tá? Aqui, por isso que tem aqui os desenhos do satélite. E na exosfera, né, essa camada é o limite superior da atmosfera terrestre, pois acima dela encontramos o espaço, tá? Então, a exosfera apresenta poucos gases e temperaturas muito baixas, tá? Aqui na exosfera. Então, pessoal, o ar atmosférico, né, ele é essencial aos seres vivos, pois é dele que os animais e as plantas absorvem o gás oxigênio. E é dessa camada de ar que as plantas absorvem o gás carbônico utilizado para produzir seu próprio alimento, né, que é um processo que se chama fotossíntese. E, além disso, a atmosfera também ela mantém a temperatura da Terra adequada para a existência de vida e protege os seres vivos do excesso de raios solares, tá? Vamos observar aqui esse esqueminha a seguir? Então, vamos falar um pouquinho agora sobre o efeito estufa, né? Como você acha que seria a temperatura na Terra se não ocorresse o efeito estufa, né? O efeito estufa, pessoal, é um processo essencial à manutenção da vida na Terra, tá? Porque, né, na ausência do efeito estufa, as temperaturas não seriam adequadas e poderiam variar muito, né, entre os dias e a noite. Por exemplo, uma vez que parte dos raios solares não seriam, né, retidos no planeta, né, ou poderia esfriar demais, esquentar demais. Então, seria aí, né, teria um efeito catastrófico aí para a humanidade. Então, na atmosfera terrestre, né, ou a atmosfera terrestre, ela atua como uma camada protetora, evitando, né, que parte dos raios solares chegue à superfície, tá? Então, os raios solares que atravessam a atmosfera aquecem a superfície terrestre e o ar próximo a ela, tá? Então, parte do calor que atinge a superfície terrestre é perdida para o espaço, tá? Enquanto a outra parte desse calor é retida na Terra por meio do efeito estufa natural, tá? Então, esse efeito aí que garante que a temperatura do planeta se mantenha adequada para a existência da vida, tá? Então, olha a importância aí, né, do efeito estufa. Nas próximas aulas, nós vamos falar sobre a poluição do ar atmosférico, né, e das consequências aí da poluição do ar para o efeito estufa, tá? Então, se liguem aí nas próximas aulas. Então, façam aí para ti as atividades da página 207 e 208, tá bom? Beijinhos, façam, depois abram o vídeo da correção. Tchau, tchau, pessoal. Muitos beijos para vocês.